Glória a Deus. Quantos se quebraram na presença do Senhor? Diga amém. Nossa, eu vou pedir de novo, me arrepiou. Quantos estão animados no Senhor? Diga amém. Aí melhorou, né? Você sabe que aqui a gente enxerga as carinhas das pessoas. Quantos estão animados? Quase que o pastor cai de um lado, um braço de um lado, outro do outro. Aí o filhinho do Jorge chegou e disse: pastor, você não vai chamar as crianças? Venham aqui as crianças então, corre. Cadê as criancinhas? Isso, Davi. Os que vieram, né, pelo menos. Hoje tem menos crianças. Tem mais alguém? Por favor, alguém mande mais criança para cá. Vamos orar por elas então. Pai, muito obrigado pela vida de cada um de seus amados. Que o Senhor esteja os abençoando, Pai, nesse tempo em que elas vão estar recebendo da porção da Tua Palavra, segundo o entendimento delas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, semana passada, está dando um ecozinho aqui, cadê o Jorge? Semana passada, o Senhor trouxe uma palavra no meu coração sobre o start do ano de 2025. Quem esteve aqui, assistiu, o cinegrafista nos abandonou, foi para outro estado do Brasil, e foi feita uma live, parece que a live se perdeu, né? Está salva? Está salva? Então vamos recuperá-la, porque é tão importante, se você não esteve aqui, para você poder receber para você dessa palavra. Até eu quase me converti, o resto que falta, queridos, ouvindo a palavra, glória. E é tão interessante, essa semana de quinta para cá, eu estou solo, em razão de algumas situações que eu tive que enfrentar nesses dias. Eu tive que abortar a minha viagem com os netos para o litoral, mas não privei a minha esposa de ir, né? Então ela está lá, nadando por mim, tomando um sol por mim, tomando sorvete por mim, comendo camarão por mim, e eu aqui, né, me alimentando com a feijoada da Tere, a marmita leve da Tere, e o Senhor tem me fortalecido. Mas é tão interessante que eu estava orando, e aí lembrei que hoje é dia da ceia, inclusive porque a pastora não está aqui, nós trouxemos a ceia aqui para frente. Ela sempre diz: não, bem, deixe lá. Aí nós aqui em conluio com a pastora Nair, que vai ser a culpada, né, no caso, ela deve estar assistindo, minha esposa, e trouxemos para cá, porque, queridos, semana passada, quando eu trouxe essa palavra em Isaías 54, e aí o Senhor falou a respeito da ceia, para eu trazer uma palavra que contemple a ceia, porque para mim, eu estava conversando com alguém lá em casa, e dizia que, aliás, com a Rebeca, né, até para a semana que vem ela repartir algo do que o Senhor trouxe ao coração dela lá em Florianópolis. E aí minha esposa falou: bem, essa semana é semana de ceia. Aliás, foi na terça-feira que nós conversamos. E aí eu fui para a palavra, e é tão interessante, o Espírito Santo é tão amigo nosso. Diga: o Espírito Santo. Diga: meu amigo. Diga: meu chegado. Você pode dizer para quem está ao seu lado: diga: o Espírito Santo é meu chegado. Não sei se você sabia, mas ele é meu chegado. E aí, queridos, eu comecei a inquirir com o Espírito Santo, onde, em que porção da palavra que era para eu repartir nesse domingo. E é tão interessante que a semana passada eu reparti Isaías 54, e o Senhor me fez eu voltar um pouquinho atrás, Isaías 53,
Agora eu comecei a inquirir do Espírito Santo, por que essa coincidência, ou essa jesuicidência? Acontece que essa palavra, ela deveria ter sido ministrada no primeiro culto do ano. Porém, nós fazemos a ceia, ou ministramos a ceia, sempre no segundo domingo. Então não foi possível. É claro que também não foi possível, porque até então eu não tinha essa palavra para repartir como vou fazer hoje. Então nós vamos ler essa porção da palavra. Antes disso, eu quero apresentar quem está nos visitando. O Gabriel está nos visitando. Fica em pé aqui, Gabriel. Fica em pé para a igreja se alegrar com o Gabriel aqui, gente. Glória a Deus. Você sabe que você mora no coração da gente. Eu conheço o Gabriel desde pequenininho. E hoje já está um moço, né? Já passou Davi. Mas aí tem um hindu ali, mais o pessoal, amigos dele. Fica em pé, gente fina aí, para a igreja conhecer vocês. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Tem mais alguém? Acho que o restante... Oi? Tem esse abençoado aqui que fazia tempo que nós não víamos ele. Muito bem. Tem o Paulão, que saiu de Beltrão, agora está morando na capital. Glória a Deus. Então eu quero que você escute primeiro essa palavra. Eu vou discorrê-la aqui, mas ela vai estar aqui também à disposição para você acompanhar. Para que, assim como o Senhor ministrou no meu coração, queridos, Ele possa ministrar na sua vida. Porque tem algumas nuances aqui da palavra de Deus, que precisam ser verdades tão intrínsecas, tão seladas, tão apegadas a nós, porque é a partir dessa palavra que as nossas vidas começam a tomar um norte, um rumo. Porque, como disse a pastora Nair, tem alguns jugos sobre os nossos ombros. Na semana que vem, segunda e terça, eu vou começar um curso, ou vou estar com alguns homens, num curso, onde nós vamos perceber quantas coisas se tornaram como jugo sobre os nossos ombros. Mas quando nós nos deixamos ser conduzidos pela palavra de Deus, por aquilo que é verdade, então começa a haver uma mudança dentro de nós, de dentro para fora. Vejam, queridos, muitas igrejas estão ensinando no nível externo. Muitas pessoas têm mudanças no nível externo. Aliás, eu estou tendo nesses dias. Até quando o pastor vai ficar com esse boné? Até mais um pouco, gente. Me aguentem mais um pouco. É um propósito, mais ou menos. Mas daqui a pouco eu vou estar sem o boné. Mas está escrito Jesus aqui, isso é tudo de bom. Então eu quero que você acompanhe a leitura da palavra de Deus. Isaías 53. Quem creu em nós... Está acompanhando ali? Ok. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou pelas suas feridas fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado da sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico ele esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, e nem dolo algum achou-se em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, e verá sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Feche os seus olhos por um instante. Espírito Santo, assim como o Senhor tomou a minha vida, e como eu clamo, Espírito Santo, para que o Senhor conduza esse momento, para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, o Senhor descortine a nossa visão, Senhor, destape os nossos ouvidos, tire o cerume espiritual dos nossos ouvidos, desata-nos, Senhor, das ataduras da impiedade, para que possamos compreender aquilo que realmente o Senhor deseja para o teu povo nesses dias. Meu Deus, o Senhor está preparando a noiva, o Senhor está adornando a noiva para o encontro com o noivo, que é Cristo Jesus. O Senhor está preparando a igreja nesses dias, e a minha oração, meu Deus, é para que o Senhor nos visite de uma forma toda especial nessa noite, para que todos quantos vieram aqui para estar à mesa do Senhor da forma natural, possam serem transportados para o reino do teu Espírito, e receber do Senhor aquilo que o Senhor vai derramar dos céus nessa noite, sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amados, eu costumo dizer, e aliás não é costume meu, que todos nós temos que ter planejamento na nossa vida natural, no nosso casamento, na área financeira, um planejamento para com os filhos, e isso a curto, médio e longo prazo. Mas não existe uma visão, não existe um planejamento maior do que aquele quando nós recebemos dos céus. Vejam, quando o Senhor trouxe essa palavra ao profeta Isaías, que teve uma duração de vida, segundo os historiadores, de aproximadamente 84 a 85 anos, porém, quando o Senhor visitou ele, o Senhor trouxe uma visitação que ia acontecer há 700 anos depois. Imagine eu e você ter um vislumbre de algumas coisas que vão acontecer na nossa nação daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos ou 10 anos. Já é uma evolução. Para nós pararmos um pouquinho e olharmos a evolução da tecnologia, até pouco tempo se falava em Orkut, em e-mail, hoje quase nem se fala mais nisso. Tantas ferramentas já vieram, mas isso são planejamentos, são coisas que estão acontecendo, vamos dizer, com uma visão que no máximo alguém teve, quem sabe, de 50 anos atrás, e que está sendo desenvolvido ano após ano. Mas aqui o Senhor traz uma visão para um homem
de 700 anos antes da chegada de Cristo à Terra. O que o Senhor quer falar conosco nesse quesito? É que quando Deus se manifesta, quando o Espírito Santo nos toma, Ele traz visões dos céus, para nós pararmos um pouquinho e pensar como foi escrito o Apocalipse, uma visão de coisas que ainda estão para acontecer. Então o Senhor visitou João naqueles dias e transportou ele para um determinado lugar chamado Ilha de Patmos. E lá o Senhor descortinou aquela visão para ele. E o que o Senhor quer para nós nesses dias é trazer essa visão. Agora percebam como ele começa. Eu queria que você projetasse lá para mim, Dudu, à medida que eu vá ministrando aqui os versículos, para você compreender aquilo que o Espírito Santo trouxe para mim. O profeta começa dizendo: quem creu na nossa pregação? Pregação, a etimologia da palavra pregação no latim, vem de predicare, ou predicar, como diz no castelhano, ou pregar, ou anunciar. Agora, se nós olharmos para a nossa própria língua materna, no português propriamente dito, pregar vem de unir com pregos, vem de fazer pregas se for num tecido, ou seja, de tornar uma coisa só. Agora ele começa dizendo: quem creu na nossa pregação? Quem tornou-se junto àquilo que foi anunciado, que é o sofrimento vicário do Senhor por nós, o sofrimento de Jesus por nós. Quem creu nessa pregação? Então uma pergunta começa a ser anunciada naqueles dias. Agora, essa pergunta ainda ecoa nesses dias no coração da humanidade. E quando eu falo a respeito da humanidade, some-se aí ao povo evangélico também. Porque a questão de nós termos uma decisão por andarmos no caminho do Senhor, já é algo sublime. Entregarmos as nossas vidas para o comando do Senhor, já é algo especial. Agora o que o Senhor quer é muito mais do que isso. Ele quer que eu e você compreenda a obra que Ele fez por nós. Compreenda que houve realmente um sacrifício para nos resgatar. Porque senão a nossa mente ela viaja igual o povo aí fora que não conhece a palavra, que para muitos Jesus é aquele pregado na cruz. Jesus se tornou uma idolatria feita por mãos humanas, uma cruz, um crucifixo de madeira ou de gesso ou de metal. Então Jesus para muitos é aquele, ou para outros é aquele da sexta-feira chamada da paixão. Mas queridos, Jesus é esse que está escrito aqui. Agora, quem creu na nossa pregação? A pregação tem a ver com unir o nosso coração ao coração de Deus. Quando eu começo a compreender essas coisas, então o Senhor vai ministrando para nós aquilo que Ele deseja revelar, no sentido de nos ver acoplados a Ele. Veja ainda no versículo 1 ainda, ele diz: a quem creu em nossa pregação, ou a quem foi revelado o braço do Senhor. Crer na pregação, quando o meu coração se acopla, o meu coração se une ao coração de Deus, eu começo a compreender aquilo que o Senhor determinou para me resgatar. Então o braço de Deus é estendido em meu favor, e quando o braço de Deus é estendido ao meu favor, então eu começo a enxergar o mundo espiritual. Quantos aqui querem enxergar o mundo espiritual? Amados, nós nos contentamos com as coisas naturais, e quando eu me contento com as coisas naturais, então eu ando mais na superficialidade, eu ando mais na simplicidade. Quando eu vejo algumas pessoas, como disse o Serginho,
Terça-feira estivemos na célula, quarta-feira fomos para o monte, quinta foram para o monte também, é isso? Não. Quando? Sábado, ontem. E aí algumas pessoas dizem, mas esse cara ama o monte. Na verdade, ele deseja o sobrenatural de Deus. E é isso que nós precisamos. É evidente que se você não tem um monte para você acessar, você tem o teu quarto, você tem a tua casa. Você tem o Espírito Santo que está lá querendo preencher cada um dos compartimentos da tua alma, mas também cada um dos compartimentos da tua casa. E você olhar para as paredes, olhar para a tua casa e não permitir que as coisas do mundo queira comandar o que está acontecendo ali. Então, quando eu desejo aquilo que o Senhor quer, o braço de Deus é estendido em nosso favor. O braço de Deus vem ao nosso socorro. E no versículo 2, eu não vou ler todos os versículos, mas pelo menos alguns aqui, que me chamaram muita atenção, que tem a ver com o que o Senhor deseja fazer com as nossas vidas nesses dias. Para quê, queridos? Para que quando nós estivermos alegres, nós não saiamos dos caminhos do Senhor, mas também para que quando nós nos depararmos com os dias difíceis, os dias de tristezas, os dias de doença, os dias de dores, nós também não retrocedamos, nós também não nos deixemos resvalar, e continuemos firmes no Senhor. Diga, eu vou continuar. Diga, firme no Senhor. O versículo 2, ele diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de terra seca. Um renovo como uma raiz numa terra seca. Um renovo, um rebento, um broto. E aí Jesus se colocando nessa posição, se colocando à disposição da humanidade, mas a humanidade aqui ele está se referindo de uma forma explícita a Israel, dizendo, chamando Israel de uma terra seca. Agora, quem é o Israel nesses dias? Nós, o povo gentílico, também fomos acoplados quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Então nós também passamos a ser parte do Israel de Deus. Mas, queridos, quando houve essa visão dada a Isaías, era visto aquele povo como uma terra seca. Você sabe o que é uma terra seca? Temos que parar às vezes para pensar, o que a palavra quer falar a respeito disso? A terra seca tem a ver muitas vezes com o coração do povo. O que é o coração do povo como uma terra seca? Você imagine, você quando olha na televisão e no noticiário diz que naquela região há muito tempo não se chove. Aí você vê toda aquela terra rachada. Aí você pega aqueles torrões e você esmaga nas mãos. Sabe por que você esmaga nas mãos e não tem vida, não tem nada naquele lugar? Porque aquela terra seca está sem vida. Aquela terra está sem o Espírito. Aquela terra está sem a chuva serôdia, sem a chuva temporã. Aquela terra está sem o Shekinah de glória do nosso Deus. Então, quando o Senhor deu essa palavra, dizendo, ei, Ele veio dessa forma para se derramar sobre essa terra seca, para que essa terra seca receba vida, amém, queridos? Então eu e você temos que olhar a partir desse prisma e perceber que o Senhor veio para umedecer e amolecer os nossos corações. Em Jeremias, o Ezequiel, eu não lembro agora de cabeça, mas é Ezequiel, ele diz, tirarei o vosso coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que se voltem para mim. O que é um coração de carne? É um coração maleável, um coração sensível, porque senão eu vou olhar Jesus como alguém que as pessoas proclamam, como alguém que as pessoas louvam, adoram. Eu vou ver Jesus como algumas pessoas que recebem da sua visitação e recebem de cura, mas às vezes não acontece comigo. Eu continuo à distância, à margem do que está acontecendo. Por quê, amados? Porque aqui no versículo 2 ainda diz que
Ele era uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhávamo-lo como nenhuma beleza havia que nos agradasse. Em outras palavras, para muitos, Jesus se tornou uma decepção, porque o povo judeu, eles esperavam alguém que fosse livrar eles do cativeiro do Império Romano, alguém que viesse lutar por eles. Mas Jesus, ele veio com outro propósito. Tinha que se ter sacrifícios de cordeiros sem mácula, sem mancha, para que o pecado da humanidade, o pecado do povo ali na época fosse perdoado. Então Jesus, ele veio na posição de um cordeiro para se entregar. Ele não veio como um guerreiro, ele veio como um cordeiro, mas ele voltará como um leão, amém, queridos? Aí ele voltará como aquele que vai lutar as nossas lutas. Então, aqui diz que não tinha nenhuma aparência, nenhuma formosura, olhávamos como não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Por quê, queridos? Porque a humanidade, ela busca contemplar as coisas no âmbito externo. Por isso eu falei, nós não temos que nos deixar, nos levar pelas aparências. Samuel, quando ele foi ungir um rei, ele olhou aquele que tinha maior aparência ali na casa de Jessé, dos filhos de Jessé. Porém, o Espírito Santo ministrou a ele, a voz do Senhor ecoou no seu coração dizendo: ei, você está se portando como alguém que não é guiado pelo Espírito, você está julgando pela aparência. Eu não julgo pela aparência, eu olho o coração. Então foi chamado Davi, alguém que era literalmente desprezado naquele lugar, e foi ungido como rei. Por quê, queridos? Porque Deus enxergava o coração de Davi. E eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor está enxergando o teu coração. Por que você veio nesse lugar? Vocês lembram que eu coloquei ali uma figura de um Cristo dilacerado? Eu nunca faço isso. Geralmente eu coloco à mesa os elementos da ceia, convidando para vir para a ceia. Mas justamente por causa desta palavra, porque houve uma entrega. Então por que você vem hoje aqui? Porque o Espírito Santo constrangeu você. Se alegre com isso. Porque o Espírito Santo moveu o teu coração para você vir para esse lugar. Então, quando eu sou conduzido para alguém para ir numa festa, conduzido para alguém para ir para um evento, eu tenho que ir para aquele evento e me beneficiar daquilo que é servido naquele lugar. Se é para uma festa, então tem os manjares, eu vou me beneficiar dos manjares. Se é num lugar para eu conhecer, eu vou contemplar aquele lugar, encher a minha alma de alegria. Então o meu desafio para você nessa noite é: encha o teu coração de alegria com o que o Senhor está apresentando para você nessa noite. Amém, queridos? Escute, versículo 3, tenho que ler o 3 também. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, que sabe o que é padecer, e como de a quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus ascendeu os céus há mais de 2000 anos, ou perto de 2000 anos, considerando desde o nascimento dele até a ascensão. E até hoje ainda, a humanidade olha Jesus com desprezo. Até hoje a humanidade não leva Jesus a sério. Quem é o dono desse lugar? Vou pedir de novo. Quem é o dono desse lugar? Jesus. Quem é o dono da sua vida? Jesus. Então a quem nós devemos reverência? A quem nós devemos andar em temor? A quem nós devemos servir? O dono da igreja.
Por isso, queridos, a minha e a tua vida, ela tem uma importância significativa aos olhos de Deus, mas nós jamais devemos esquecer que o dono da igreja é o Senhor. O dono da igreja não é o pastor, o dono da igreja não é a diretoria da igreja, o dono da igreja não é o dono desse lugar, o dono da igreja é o Senhor Jesus. Por isso, quando o Senhor nos dá algumas pessoas para caminhar conosco, é para que nós cresçamos em vários aspectos, para que nós possamos olhar para essa pessoa e crescer com o que ela tem, receber do que ela tem, mas ao mesmo tempo também ceder do que nós temos para que ela também cresça e às vezes seja amparada. Porém, quando algumas pessoas, escute isso, saem do nosso convívio, elas não são nossas, elas são do Senhor. Amém? Vocês estão entendendo isso, queridos? Elas são do Senhor, mas o meu desejo é que vocês permaneçam caminhando com a gente. Amém? Glória a Deus. Versículo 4 e 5 é muito importante. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos Ele por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que proporcionou a entrega de Jesus à cruz? O que levou Jesus à cruz? Então essa é uma verdade que eu preciso ter resolvida no meu coração. Aqui nesses 2 versículos deixa bem claro. O que levou Jesus à cruz? Primeiro, queridos, as nossas dores e as nossas enfermidades. Onde estavam as nossas dores e as nossas enfermidades? Nós estávamos doentes espiritualmente. Nós estávamos afligidos espiritualmente. E na sequência, no versículo seguinte, diz que Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades e moído, traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então essas duas coisas levaram Jesus à cruz. A nossa iniquidade, o nosso pecado. Ele foi à cruz primeiro, porque nós éramos um povo doente. E junto com isso, nós estávamos tomados por iniquidades e transgressões. Então ele teve que ir à cruz para eliminar isso de nós, para que nós nos víssemos livres disso. Você pode dizer amém a isso, queridos? Essa é a primeira parte, ou primeiro requisito pelo qual o Senhor foi levado à cruz. Você precisa sair daqui hoje entendendo isso. Por que Jesus foi pregado naquela cruz? Porque eu era uma pessoa doente de espírito. Por que Ele foi levado à cruz? Por causa do meu pecado, por causa da minha iniquidade. Isso levou Jesus à cruz. E no versículo 6 ele diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Aqui nós vemos a figura do Pai, dizendo, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Diga, a minha iniquidade. Diga, Deus lançou sobre Jesus. Então aqui nós vemos o segundo quesito pelo qual Jesus foi levado à cruz, pelo amor do Pai, por nos amar tanto assim, por olhar por um Yuri, olhar para o Augusto, para um Sérgio, para um Christian. Eu estou citando os mais difíceis aqui, tá, gente? Por cada um de nós aqui, um Patrick, um Jorge, e dizer, eu amo tanto eles, que eu vou lançar a iniquidade deles sobre o meu filho, porque não tem outro jeito. Então aí demonstra o amor de Deus. Mas antes disso, amados, esse versículo aqui ele começa dizendo, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Existe uma palavra que nós costumamos dizer aí, que ela parece agressiva, mas é a verdade. A verdade, quando ela se torna um pouco dura, mas ela dá um norte para a minha vida,
ela me coloca na vereda da justiça, nos caminhos do Senhor, essa verdade ela tem que ser recebida com alegria, porque o bajulador, ele não fala para você a respeito da verdade. O bajulador só bate no teu ombro. É como o político, ou alguns políticos, que chamam você de amigo. Eu tenho contato com alguns políticos, e quando eu mando algum recado, algum versículo bíblico, alguma coisa, a primeira coisa que fala, ô meu amigo, mas nem me conhece, nem caminha comigo. Então, é bajulador. Agora o amigo verdadeiro é aquele que coloca a mão no teu ombro e diz, querido, deixa eu falar para você uma verdade. Você precisa saber a respeito disso. E é isso que eu quero falar aqui, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviava pelo caminho. Ou seja, existe um povo desigrejado nos dias de hoje. Quem são os desigrejados? São as pessoas que estão desarraigadas. São as pessoas que estão fora do aprisco. E em Juízes, veja bem, amados, em Juízes já falava a respeito disso. O último versículo, aliás, um dos últimos versículos de Juízes, eu acho que é o último, capítulo 21, 25, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava reto aos seus olhos, ou o que achava mais reto. Por que cada um agia o que achava reto aos seus olhos? Esse versículo começa dizendo porque não havia rei em Israel. Quantos aqui tem um rei? Temos um rei ou não temos um rei? Nós temos o rei Jesus. Então nós não temos motivo de andarmos desgarrados. Nós não temos motivos de andarmos desigrejados. Por isso você está aqui. Diga para quem está ao seu lado, por isso está aqui, abençoado. Porque você não está desgarrado. Porque você não está desgarrado. Agora, queridos, quando nós olhamos para dentro das nossas casas, ou alguns de nós, e eu olho para dentro da casa dos nossos familiares, tanto da parte da minha parte, como da parte da minha esposa, e aí nós enxergamos pessoas desgarradas, pessoas que precisam receber desse amor de Deus, porque a iniquidade deles ainda continua, ainda sobre eles, continua liderando sobre eles, ainda não abriram mão da iniquidade que fora lançada sobre Jesus, pelo amor do Pai. Então a segunda coisa que levou Jesus à cruz, a primeira coisa, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. A segunda coisa que levou Jesus à cruz tem a ver com o amor do Pai por cada um de nós, por nos amar de uma maneira toda especial. Versículo 7 diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, e como cordeiro ele foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui nós nos deparamos com o terceiro quesito pelo qual Jesus foi à cruz, ou seja, ele foi de forma voluntária, como uma ovelha muda, ele se deixou ser conduzido por mim e por você. Ele não foi alguém que se esperneou. Aliás, quem lida aqui no campo aqui, o Augusto sabe do que eu vou falar, que ele um dia desse me ofereceu uma carne de um bicho. Quando se vai carnear uma ovelha, e o Sérgio sabe disso também, ela não resmunga, ela não se debate. Agora mostre a faca para um cabrito. Então Jesus se colocou nessa posição de quem voluntariamente se entregou. Se você pega vários animais nas mãos, ele vai se defender, ele vai tentar se livrar, e quem sabe ele vai te morder ou vai te picar. Pega um gavião, por exemplo, até um bem-te-vi, ele vai te picar, vai te bicar.
Agora pega uma pomba. A pomba nem se bate. Um dia desses eu mostrei, entrou lá em casa uma pomba, eu pegava ela na mão, acariciava, e aí eu a soltei. E a pomba é a figura do Espírito Santo. Então o que o Senhor quer de cada um de nós? Que nós tenhamos um coração para entender o sacrifício dele na cruz, para entender que o Espírito Santo ele vem primeiramente para nos conduzir de forma mansa, para retirar de nós todo o espírito de cabrito e nos tornar verdadeiramente como ovelhas que estão prontas para ouvir a sua palavra e a sua mensagem e a sua direção, e se permitir ser tratado. O que é ser tratado? Áreas das nossas vidas que não condizem com o que a palavra de Deus descreve, nós temos que dizer: Senhor, livra-nos disso, Senhor, cura-me. Antes de vir para cá, queridos, aliás, antes de vir não, durante essa semana, eu via dizendo o Espírito Santo, eu vou falar sobre algo tão importante, algo tão sério, que é o teu sacrifício na cruz. E esse texto, queridos, se você for olhar em alguns lugares, ou pelo menos quem gosta de acessar a internet, ver ministrações, você vê uma série de ministrações, todas elas no sentido de elevar a tua alma, no sentido de te impulsionar para alguma coisa, mas você não vai encontrar uma palavra, alguém ministrando sobre o sacrifício de Jesus. Dificilmente você vai achar isso. Você vai achar alguém falando sobre coach, e eu não estou falando contra isso, eu acho que é uma ferramenta que pode ser usada, mas não substituindo a palavra de Deus, não substituindo o que o Senhor quer trazer para a igreja nesses dias. Então eu tenho que estar pronto para ouvir aquilo que é verdade. E quando o Espírito Santo me trouxe essa direção, primeira coisa que eu inquiri do Espírito Santo foi: se o Senhor não estiver comigo, eu não tenho nem coragem de falar acerca dessa palavra. E aí o Senhor me trouxe até aquela figura para repartir com o grupo. O versículo 9, ele diz que designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico ele esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Quais são as pessoas ricas com as quais Jesus esteve? Lá no capítulo 3 de João, teve um sacerdote que procurou Jesus à noite, até para não ser visto. Sabe, queridos, tem muitos Nicodemos, muitos cristãos Nicodemos por aí, que jamais você vai ver o cara com uma Bíblia nas mãos aí na rua, porque não cai bem para a sua alma. Mas se convidá-lo para estar num lugar à noite, é fácil de ele dar um ok, um like para o teu convite. Nicodemos foi visitar o Senhor, um sacerdote na época do povo judeu. E aqui nós temos a descrição, que no final ele acabou se convertendo, porque era alguém do Sinédrio, que certamente era rico. E José de Arimateia, uma outra pessoa. João 19, 39 e 40 diz assim, sobre esse texto: e também Nicodemos, aquele a quem anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Primeiro colocaram ele entre dois ladrões, queriam decretar a humilhação dele, que ele fosse levado com aqueles ladrões para o sepulcro, ou seja, com a miséria, com a pobreza, com a desgraça. Porém, o Senhor designou para que Nicodemos e José de Arimateia fossem pegar o corpo de Jesus e ele sepultasse. Pessoas nobres. Quando nós somos conduzidos pelo Senhor, queridos, escute essa palavra para mim e para você.
até no dia da nossa morte, o Senhor vai interceder em nosso favor. Até um enterro de luxo nós podemos ter. Claro que isso não tem importância, muita importância. Versículo 10 diz que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma em oferta pelo pecado de muitos, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Todavia ao Senhor agradou fazê-lo enfermar quando ele der a sua alma. Quem levou Jesus à cruz? O meu pecado, a minha dor, o amor de Jesus, de Deus, o próprio Deus levou ele para a cruz, e a disposição dele de estar naquela cruz. Quem matou Jesus? O meu pecado, o teu pecado, a disposição dele e o desejo do Pai para que o Filho morresse em nosso favor. Tudo isso decretou a morte de Jesus. Mas nós precisamos conceber algumas coisas. Versículo 11, ele diz, escute isso: você tem alguma coisa que você deve levar de mais precioso no nível de uma disposição, seja esse versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Amém, queridos? Quando Jesus olha para mim e para você, você já parou para pensar? Qual o sentimento que eu causo em Jesus? Por quê? Porque ele passou por todo esse sacrifício, por todo esse martírio, para que na visão que fora dada aqui ao profeta Isaías, 700 anos antes da vinda de Jesus, é que ele olharia para cada um de nós e ele diria: uau, o Maurício está ali na igreja, uau, a Lorecia está lá, uau, o Paulão veio, uau, o Walter está. Jesus está olhando para cada um de nós hoje e está dizendo: uau, eles estão buscando a minha face, eles estão buscando aquilo que eu tenho disponibilizado, eles querem a minha presença, eles querem a minha manifestação gloriosa. Porquanto, queridos, tem algo no sobrenatural, tem algo no Espírito para ser descortinado para nós, mas não vai acontecer se nós não tivermos atitudes naturais. A minha atitude no natural revela aquilo que vai acontecer no espiritual, ou aponta para aquilo que vai acontecer no espiritual. Quando eu e você viemos aqui para tomar da ceia, quando o Senhor diz: ei, coma do pão, tome do cálice e beba em memória de mim, é para que se recorde a obra que Ele realizou em nosso favor. Então é algo tão sério, tão significativo. E quando nós estávamos orando, a pastora Nair orou até dizendo: Senhor, que nessa noite recaia sobre a vida do teu povo que vai ser servida a ceia. Ela nem sabia dessa palavra que eu ia ministrar, que vai ser servida a ceia, que o povo entenda, que a igreja entenda, para não tomar a ceia de forma leviana, para não tomar a ceia sem discernir o corpo. Isso que eu estou ministrando é discernir o corpo, é saber a que reino eu pertenço. Se eu fui comprado para Jesus, eu pertenço ao reino dos céus, amém, amados? Então o reino das trevas não pode comandar a minha vida. A mentira não pode comandar a minha vida, o engano não pode ter espaço na minha vida, a prostituição não pode, a lascívia não pode comandar a minha vida, a pornografia não pode comandar a minha vida. Nenhuma dessas desgraças podem comandar a minha vida. Por quê? Porque eu sou do reino de justiça, do reino de paz. Eu fui comprado para isso. Então eu tenho que me conduzir por isso. Quando o pecado intentar contra nós, lembra que Jesus morreu por você. Lembra que Ele te atraiu, Ele foi àquela cruz por causa do pecado que nós tínhamos. Quando
Caim matou Abel. Antes disso, aliás, antes ou depois, não lembro, o Senhor diz: o pecado jaz à tua porta, mas cabe a você dominá-lo. Então sempre as tentações vão bater à nossa porta. Eu tomo da ceia, sabendo a que reino eu pertenço. Diga: eu pertenço ao reino glorioso. Quando Jesus olhar para nós, então, qual o sentimento que Ele tem a respeito do nosso coração? Por quê? Porque Ele não está interessado no nosso exterior. Se fazemos chapinha, não fazemos chapinha, se temos cabelo ou não temos cabelo, se usamos bonés ou não usamos bonés. É claro que é importante estarmos sempre bem asseados. Por quê? Porque infelizmente a humanidade te julga pelo que você se veste. Eu sou mais simples, não venho aqui ministrar de gravata, estou todo mais esportivo, né, do que social. Porque o que eu penso é o que vai entrar no teu coração e não aquilo que eu apresento aqui, amém, amados? É o Espírito, é pelo Espírito que a transformação vai acontecer na sua vida. O fato de você estar aqui andando com esse corpo significa dizer que a pregação chegou no teu coração, mas tem coisas mais profundas para acontecer. Tem mudanças para acontecer. Nós somos chamados para o aprisco, somos tirados daqueles que estão aqui, como diz a palavra, desgarrados, desigrejados, aqueles que estão fora do aprisco. Somos chamados para esse lugar, para receber da palavra e da direção do Senhor. Eu vou encerrar então, falando aqui sobre o último versículo, e nós vamos tomar da ceia. E nós vamos tomar da ceia. Queridos, antes de tomar da ceia, eu vou fazer uma oração. Pode esperar um pouquinho ainda. Eu já dou um toque para vocês. Elas já estão se movimentando ali para servir a mesa. Aliás, nós estávamos aqui com o Augusto e o Jair, fazendo uns reparos aqui que se fazia necessário. Aí nós vemos terça, quarta, quinta e sexta, né? Ruim de trabalho, né? Que fazer uma coisinha pequenininha precisamos de 4 noites. Mas é por algumas circunstâncias. Mas ficou bom o trabalho. Mas o que eu quero dizer é que na sexta-feira chegamos aqui e a pastora Nair queria orar aqui, e era aqui, naquela parede e nessa parede que nós tínhamos que arrumar. E ela queria orar. E aí ela disse: pastor, nos dê a chance de orar aqui, o ar-condicionado bate aqui, lá na parte de baixo não tem ar. Eu falei: pode orar, e nós vamos fazer o mínimo de barulho aqui, aliás nem barulho fizemos. E foi tão especial, queridos, que essa igreja estava pegando fogo, incendiada. Estava a Nair, a Delir, a Nena e o Neno e o Walter, deixa eu ver quem mais que estava, tinha mais... Eu acho que eram esses. Não, tinha mais, eram vocês 4 só, né? Só os 4. Era um incêndio, eles andando por aqui, proclamando, profetizando, clamando, orando. Oraram até pelo pastor: Senhor, tome a vida dele, quebre ele. Claro que não falaram isso, mas o vaso precisa ser quebrado. Foi tão especial. E é isso que nós precisamos ser. Então por isso elas estavam aqui, inclusive arrumando a mesa antes. É isso que eu ia falar. Eu cheguei e estava arrumando a mesa. E elas falaram: pastor, tá bom assim? Eu falei: claro, tá ótimo, está excelente. E eu falei: vamos aproveitar que a pastora Elinice não está aqui, vamos levar a mesa lá para frente, que ela gosta que fique mais lá, mais discreto, né? Então, por quê, queridos? Para que eu e você olhemos para a mesa e entendamos que houve um sacrifício em nosso favor, houve uma morte em nosso favor. Vou ler o último versículo aqui, e aí eu quero orar, mas eu quero fazer uma oração hoje, diferente. Uma oração para quem não tem Jesus, quem não se entregou para Jesus, literalmente, se entregue hoje. Para quê? Para você participar da mesa? Também. Mas não adianta entregar para Jesus e não discernir o corpo.
Que aquele que não tem Jesus e aquele que diz ter Jesus e não discerne o corpo, a Bíblia diz que muitos dormem, muitos estão mortos, porque não discernem o corpo. Então assim, eu quero fazer uma oração hoje, para você sentir pregado nessa palavra, sentir que a pregação é para você como foi para mim, e você poder vir com alegria, tomar do cálice e comer do pão, e dizer: Senhor, eu estou fazendo isso em memória ao sacrifício redentor que o Senhor fez em meu favor. Amém, queridos? Fique de pé então, vamos fazer essa oração. Daqui a pouco elas vão servir, mas só um pouquinho, Merari. Eu quero que todos participem dessa oração. Aí nós vamos fazer juntos. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Há uma intercessão nos céus em nosso favor. O Senhor olha para mim e para você, e está dizendo: papai, veja, eles estão fazendo um movimento lá na terra, eles estão clamando pelo derramar da tua glória sobre eles. Ei papai, veja, eles estão lá reunidos nessa noite, estão falando a respeito da minha obra. Senhor, vá ao encontro, Espírito Santo, ao encontro da necessidade de cada um deles, visita-os nessa noite, aqueles que têm algumas dificuldades no nível de mudança, algumas chaves, Senhor, precisa ser girada, precisa ser mudada, e o Senhor deseja fazer isso nessa noite. Amém, queridos? Feche os seus olhos, diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua obra realizada naquela cruz em meu favor. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor não imputou sobre mim as minhas transgressões, mas o Senhor foi como uma ovelha muda que ia para o matadouro. O Senhor foi para aquela cruz e se entregou pela minha vida, para me redimir dos meus pecados e me dar vida eterna. Por isso, Jesus, eu como do pão e tomo do cálice nessa noite, recebendo o Senhor como meu Senhor e como meu Salvador. Diga assim, diga: Senhor Jesus, tem áreas na minha vida que carecem de mudança, e eu te peço, Espírito Santo, me ajude a ser como aquele que agrada ao Senhor Jesus, quando os olhos dele são postos sobre a minha vida. Amém. Quero orar agora, abençoando cada um de nós, para que essa verdade gere uma transformação em nós. Amém, queridos? Gere uma mudança em nós. Essa verdade possa trazer você para a casa do Pai com alegria. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa alma, ela luta contra o nosso espírito. A nossa alma, ela quer nos segurar distante do Pai. Mas quando o Espírito Santo ministra em nós e traz você como trouxe hoje à noite, é o mesmo Espírito que quer levar você nos lugares onde a manifestação gloriosa do Senhor se faz presente. Num tempo de oração, numa vigília, num tempo de jejum, como nós vamos ter no início do mês,
esqueci até de, aliás, está no grupo da igreja. O jejum começa do dia 3 ao dia 7. Nós vamos ter um jejum que antecede o nosso movimento evangelístico. Então todos esses convites do Pai, a nossa alma ela resiste, mas o Espírito anseia por isso. Por isso nós estamos aqui. Amém? Pai, eu quero clamar no nome de Jesus, que cada um dos teus filhos, que ouviram a respeito novamente da tua palavra, novamente da tua obra, realizada ali na cruz, Senhor, Pai, que cada um, Senhor, submeta a tua vontade, cada um de nós, Senhor, tenhamos os nossos olhos abertos, para aquilo que o Senhor deseja realizar em nós, e através de nós. Espírito Santo de Deus, eu te clamo, papai, se alguns dos corações estavam, Senhor, quem sabe nesses dias desgarrados da tua voz, desgarrados da tua presença, mesmo, Senhor, estando junto com o teu povo, a minha oração é para que o Senhor os traga de volta nessa noite. A minha oração, Senhor, é para que o Senhor, meu Deus, acolha-os nos teus braços, Senhor, Pai, e que a transformação do Senhor aconteça a partir dessa noite, para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Agora quem vai servir a ceia, por gentileza, quem vai aqui promover a adoração, vocês podem sentar novamente, amados. Nós vamos comer do pão e tomar do cálice. Escute que a direção que eu quero repartir com você. Tudo certo aqui na frente? Você vai levantar aí no teu lugar e vai falar com o Espírito Santo sobre o que você ouviu hoje. Eu estou convidando todos a tomarem da ceia. Eu não estou fazendo restringindo ninguém. Eu estou convidando todos. Mas antes, levante-se no seu lugar e fale com o Espírito Santo sobre o que você ouviu hoje, sobre como Jesus sofreu no nosso lugar, como Ele deseja a nossa vida transformada, como Ele quer uma igreja comprometida com o reino, como Ele quer essa porção de Cristo completamente entregue nas suas mãos, como Ele quer uma igreja verdadeira. Quando eu digo igreja verdadeira, queridos, escute isso. Jesus, quando Ele veio para os seus, os religiosos, aqueles que cuidavam das igrejas, para nós entendermos assim, ou das sinagogas, a palavra de Jesus para eles era hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, que por fora está bonito, tudo decorado, mas por dentro fede. Então o que o Senhor quer de nós nesses dias é olhar para nós e dizer: ei, vocês são um povo simples, de boas obras, e que agrada o coração do Pai. Por isso nós tomamos a ceia, por isso nós comemos do pão e tomamos do cálice, por causa desse entendimento. Uma igreja comprometida com o reino de Deus, uma igreja que se opõe à ação das trevas. Amém, amados? Quando você se sentir, você se levanta, diz: Espírito Santo, me conduza até a mesa. Embora estejamos servindo aqui nas bandejas, mas é a mesa do Senhor que está servindo. Venha falando com o Espírito Santo. Isso é reverência. Isso é não tomar a ceia de forma leviana. Venha grato a Ele, dizendo: Espírito Santo, obrigado por me dirigir, por me trazer nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo,
por me amar tanto assim. E nós vamos tomar como famílias, vamos tomar juntos. Apaixonados pelo reino. Essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. Obrigado. Se você tiver família ou a célula, nós vamos tomar juntos.